Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência à segunda parte da mensagem que iniciamos da última vez, que narra os eventos durante a festa de Pentecostes, nesse caso específico, o sermão pregado pelo apóstolo Pedro, a partir do verso 14 do capítulo 2 de Atos. Na última mensagem, nós vimos que Pedro se levantou junto com os outros 11 e realizou ali o seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo e com autoridade apostólica. Ele demonstrou pelas Escrituras que os discípulos não estavam embriagados, mas testemunhavam uma obra de Deus, confirmando que Jesus, morto por consentimento daqueles que estavam ali naquela festa, é o Senhor e Cristo. Este sermão de Pedro, nós vimos que ele contém alguns elementos essenciais para todos os pregadores fiéis. Era um sermão relevante, bíblico, expositivo, centrado em Cristo, específico e pessoal na aplicação, e autorativo e intencional. Eu dividi a mensagem em 3 partes. Na primeira, abordamos os versos 14 e 15. Hoje, na segunda parte, abordaremos os versos 16 a 21 e os versos 22 a 36 na última mensagem. Vamos ler e orar. Vou ler o texto todo, porque vai ser necessário termos uma visão geral da pregação de Pedro. Atos 2, versos 14 ao 37. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vamos orar. Ó Deus bendito, eterno, o Senhor que tem todo o poder e autoridade sobre esta igreja. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos fale nesta noite pela Tua palavra, para que possamos aprender, ó Pai, do Teu ensino. Sê comigo, sê com cada um de nós que estaremos aqui para ouvir-te, Senhor. É o que rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 16, Pedro começa a sua pregação explicando que o que estava acontecendo naquele momento não era resultado de uma embriaguez, como alguns supunham, mas sim o cumprimento da profecia de Joel. Assim, o apóstolo começa a citação de um texto que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 a 32, para explicar os eventos extraordinários que estavam acontecendo ali naquele dia na festa de Pentecostes. Vamos ver o que o texto de Joel relata. Joel, capítulo 2, verso 28, assim escreveu o profeta: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Para entendermos a profecia, é crucial compreender o contexto de sua escrita por Joel, um profeta levantado por Deus para advertir Judá sobre os seus pecados e prometer restauração. Embora a data exata seja incerta, muitos concordam que foi antes do cativeiro babilônico. Seu livro se divide em duas partes. A primeira mostra a ira de Deus e exorta os judeus ao arrependimento. A segunda promete o amor ativo de Deus, abençoando o seu povo e honrando o seu nome. O tema central do livro de Joel é o dia do Senhor, uma expressão que aparece 5 vezes no livro para falar do castigo e juízo de Deus. Em Joel, o dia do Senhor começa a ser experimentado na praga de gafanhotos, numa seca e na invasão de uma nação inimiga. Sendo assim, uma parte das profecias de Joel já foi cumprida naquele momento da história. Mas não apenas isso. Algumas profecias de Joel também já foram cumpridas. E outras continuam sendo, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja foi cumprido em Atos, aí no capítulo 2, como nos mostra o verso 16 ao verso 21. E como lemos em Romanos 10, 13, o texto que o apóstolo Paulo escreve, dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, 32, se cumpre todas as vezes que alguém invoca o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Então, essa profecia, ela se cumpre todos os dias.
E há profecias em Joel que serão cumpridas na volta de Jesus, quando nosso Senhor julgar os ímpios e estabelecer o seu reino definitivo, um novo céu e nova terra. Resumindo, para Joel haveria um cumprimento próximo, com a nação sendo assolada por uma praga de gafanhotos, pela seca e pela invasão de inimigos externos. E haveria cumprimentos relacionados à obra de Jesus como Messias, trazendo salvação e derramando do seu Espírito Santo, bem como a consumação dos tempos. E é com esta profecia de Joel em mente, a escritura sagrada do Antigo Testamento, que o apóstolo Pedro vai começar o seu sermão, expondo a escritura, explicando e aplicando o texto aos seus ouvintes, para não apenas explicar o que está acontecendo naquela festa de Pentecostes, mas também para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos então aqui à exposição destes versos do capítulo 2 de Atos. Nos versos 17 e 18, Pedro nos lembra das palavras de Deus, que promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Um evento que foi testemunhado pelos presentes naquele dia. Ele enfatiza que esses eventos eram um sinal dos últimos tempos, um prenúncio do grande dia do Senhor. Assim, o derramamento do Espírito Santo não era apenas um evento miraculoso, mas sim um momento profético de grande importância. Veja que ele inicia o verso 17, dizendo o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era um sinal dos últimos dias. E há uma questão aqui. Como entender a expressão últimos dias? Se o cumprimento dessa profecia de Joel, pelo que Pedro está dizendo, se deu no dia de Pentecostes, e já se passaram mais de 2000 anos, e o dia do juízo ainda não chegou, como entender isso? A expressão últimos dias, usada no verso 17, ela deve ser compreendida dentro do contexto bíblico e teológico um pouco mais amplo. Na interpretação cristã, essa expressão ela não se refere necessariamente a um período literal de tempo imediatamente após o Pentecostes, mas sim a um tempo inaugurado pela vinda de Jesus Cristo e o derramamento do seu Espírito Santo. Na perspectiva bíblica, os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e se estenderão até a sua segunda vinda, culminando no grande e glorioso dia do Senhor e o juízo final. Esse período inaugurado na primeira vinda de Cristo é caracterizado pela presença contínua do Espírito Santo na igreja, pelo avanço do reino de Deus, através da pregação do Evangelho, como podemos ver durante todo o livro de Atos. Os últimos dias representam um período de espera e preparação para o cumprimento das promessas divinas, envolvendo juízo e restauração. O tempo escatológico não segue uma linha linear, mas visa a realização dos propósitos divinos na história humana, transcendendo a compreensão de tempo humana, como indicado por Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 7 e 8. Observe o que Pedro vai registrar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 7 e 8. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também vemos que nos versos 17 e 18, aí do capítulo 2, observe aí capítulo 2 de Atos, 17 e 18, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, diz o texto. E aqui não devemos entender que toda a carne se refere a
todas as pessoas sem distinção, mas que não haveria distinção entre jovens e velhos e filhos e filhas. Uma única distinção pode ser observada de maneira implícita aí no verso 18. Seria derramado sobre servos e servas. Lembre-se que esta promessa, na profecia de Joel, foi dirigida ao povo de Judá e não às nações ímpias à sua volta. Era uma promessa para o povo de Deus da antiga aliança. Ou seja, o Espírito Santo seria derramado sem distinção sobre os servos de Deus. Mas agora, na nova aliança em Cristo Jesus, Pedro aplica essa promessa a todos os judeus e prosélitos que estavam naquela festa e que seriam salvos naquele dia. E não apenas isso, mas a promessa se estenderia também aos gentios que viessem a crer. Pois Deus faria um único povo entre aqueles que crescem em Cristo Jesus. Fossem eles judeus ou gentios, homens ou mulheres de toda língua, tribo e nação. Sendo assim, naquela festa de Pentecostes, pessoas de diferentes nações foram salvas e receberam o Espírito Santo. Estes são toda a carne, a quem o texto se refere. O texto também informa que, ao receber o Espírito Santo, eles profetizariam e teriam sonhos e visões. Mais uma vez, devemos nos lembrar que originalmente essa profecia foi escrita por Joel no contexto do Antigo Testamento, onde vemos em diversos momentos Deus se revelando ao seu povo através de sonhos e visões, bem como transmitindo sua vontade através de seus profetas. Ainda na época do Novo Testamento, vemos por algumas vezes, ainda que em menor número, Deus se revelando por esses modos. Por exemplo, o anjo Gabriel foi enviado para anunciar para Zacarias e Maria o nascimento de João Batista e de Jesus. Também José teve um sonho em que um anjo anunciou o nascimento de Cristo, bem como em outro sonho foi avisado para que ele fugisse com a sua família para o Egito, para que Jesus não fosse assassinado. Mas aqui, a partir desse dia da festa de Pentecostes, esses dons foram dados pelo Espírito Santo à sua igreja presente ali. E realmente é o que vemos no desenrolar do livro de Atos, bem como na primeira carta aos Coríntios, que é uma das primeiras cartas a serem escritas. Sonhos foram dados a Paulo sobre sua viagem para a Macedônia. Também nas igrejas haviam profetas que trouxeram profecias da parte de Deus, como Ágabo, que profetizou que haveria uma grande fome em todo o Império Romano, e também que Paulo seria preso e sofreria se fosse para Jerusalém. Esse tipo de revelação através de sonhos, visões e profecias aconteciam na igreja primitiva. Mas mesmo estas foram cessando de acontecer ao final do período apostólico. Cronologicamente, uma das últimas cartas do Novo Testamento é Hebreus. E é bom observarmos o que ela diz no capítulo 1, no verso 1. Observe, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora observe um outro texto que está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Meus irmãos, durante o início do estabelecimento da igreja, ainda era necessário que Deus revelasse sua vontade por meio das Escrituras do Antigo Testamento, por visões ou sonhos dados por meio dos profetas. Mas ao final daquele período, a principal forma de Deus se revelar
e expressar a sua vontade é através da Bíblia. É através das Sagradas Escrituras que entendemos quem é o Deus Trino e o que ele deseja de nós. Apenas encerrando esse assunto sobre a expressão toda a carne e sobre profecias, visões e sonhos, veja o que Calvino diz ao final do seu comentário sobre esse texto de Atos 2, 17 e 18. Calvino, ele comenta o seguinte: pois, embora essas graças visíveis do Espírito tenham cessado, Deus ainda não retirou seu Espírito de sua igreja. Portanto, ele o oferece diariamente a todos nós, por essa mesma promessa, sem colocar nenhuma diferença, na medida em que ele próprio não apenas admite, mas também chama pelo nome a si mesmo, mulheres e homens, jovens e velhos. Agora vejamos o que diz os versos 19 e 20, aí de Atos 2. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nesse segundo ponto aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, ele começa a descrever a segunda parte da profecia de Joel, que apresenta alguns eventos e sinais que acontecerão antes do que ele chama de grande e glorioso dia do Senhor. Uma expressão que remete a um evento escatológico significativo na teologia e que é comumente associado ao dia do juízo final, quando Deus julgará toda a humanidade e estabelecerá seu reino de maneira plena e definitiva. Na profecia de Joel, que Pedro está citando, o grande e glorioso dia do Senhor é mencionado como um tempo de julgamento e restauração, no qual Deus intervém de forma poderosa na história humana, para trazer juízo sobre os ímpios e salvação para os justos. É um momento de cumprimento das promessas divinas e de revelação do poder e da glória de Deus diante de toda a criação. Esse grande e glorioso dia culmina com a volta do Senhor, a segunda vinda de Cristo, que ele retornará para julgar os vivos e os mortos e estabelecerá o seu reino eterno. É o clímax da história redentora de Deus e o cumprimento final de sua promessa de restauração e justiça. Portanto, ao citar Joel e falar sobre o grande e glorioso dia do Senhor, Pedro está apontando para a importância profética daqueles eventos acontecidos ali na festa de Pentecostes, como um sinal precursor desse momento escatológico final, quando todas as coisas serão consumadas no poder e na glória de Deus. Mas a volta do Senhor não acontecerá sem que alguns sinais sejam manifestos antes. E Pedro cita aí prodígios que serão vistos acontecendo no céu e na terra. Expressões como sangue, fogo e vapor de fumaça mostram que o que se segue após terremotos e outras catástrofes naturais é o que ele está expressando aqui. São um resultado, por exemplo, de uma guerra, porque as guerras trazem isso: sangue, fogo, vapor de fumaça. E essa parte da profecia não tem apenas um único cumprimento, mas vários cumprimentos através da história. Primeiramente, se cumpriu logo após o tempo de Joel, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, matando a população e queimando a cidade, como está registrado em Jeremias 39. Quando Nabucodonosor cerca e toma a cidade de Jerusalém, captura o rei Zedequias, fura os seus olhos, mata os seus filhos, além de derrubar os muros da cidade e incendiá-la. Esse foi o cumprimento primário desta profecia de Joel para aquele povo que originalmente ouviu sua profecia. Novamente, essa profecia se cumpriu quando no ano de 70 depois de Cristo, ou seja,
mais ou menos uns 37 anos depois que Pedro prega este sermão no dia de Pentecostes, quando o Império Romano invade Jerusalém e queima a cidade e o templo. Os exércitos romanos, eles botaram o templo abaixo, cumprindo inclusive a profecia do próprio Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. E essa profecia continua se cumprindo ao longo da história, através de cada guerra, cada rumor de guerra, cada terremoto e peste. Pois assim Jesus predisse em seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, quando por fim, ele vai dizer a partir ali do verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Irmãos, mas a profecia de Joel também cita sinais que serão observados no sol e na lua. Quando ele menciona que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, trata-se de uma linguagem figurativa. Isso sugere que o Senhor revelará sinais de sua ira através de eventos que afetarão toda a estrutura do mundo, levando os homens à beira do desespero, como se houvesse uma mudança terrível e assustadora na ordem natural. Assim como o sol e a lua são símbolos do favor divino, porque eles iluminam a terra, eles também serão utilizados como precursores para anunciar a ira e o descontentamento de Deus sobre os ímpios no final dos tempos. Há outros textos que nos mostram a ocorrência destes sinais, que precedem a gloriosa volta do nosso Senhor naquele grande e glorioso dia. Por exemplo, em Mateus 24, versos 29 a 31, se você quiser ler depois, Jesus fala sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, que ocorrerão imediatamente após a tribulação daqueles dias, antes da vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 17, João descreve eventos cósmicos, como o sol se tornando negro como saco de crina e a lua se tornando como sangue, que ocorrem como parte dos juízos de Deus durante a abertura dos selos. Esses são apenas alguns textos que se relacionam com os eventos descritos na pregação de Pedro, aqui em Atos 2, 19 e 20, e na profecia de Joel. Eles fornecem uma visão do cumprimento final dos propósitos de Deus na história. É inegável que há uma mudança de tom na profecia de Joel e, consequentemente, no sermão de Pedro. Pois se na primeira parte Deus apresenta uma promessa de bênção e esperança que seriam trazidos com o derramar do seu Espírito, aqui na segunda parte da profecia também é uma promessa, mas no tom de ameaça. Ameaça de juízo debaixo da santa ira de Deus contra todos os pecadores. Essa mudança de tom, essa advertência, é necessária para que Pedro, assim como Joel, introduza a promessa de salvação que está no verso 21, que está registrada assim por Lucas, Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O juízo de Deus, profetizado por Joel, caiu sobre o povo de Jerusalém, castigando-os com sangue, fogo e vapor de fumaça. E mesmo em meio à destruição e miséria, Deus ainda salvou parte do seu povo, aqueles que o invocavam como Senhor. Assim Deus preservou a santa semente, mas não antes de trazer sobre eles aflição e dor. Meus irmãos, da mesma maneira, depois de advertir os seus ouvintes sobre o juízo que Deus trará a este mundo, o apóstolo Pedro lhes anuncia que existe uma maneira de escapar da ira do Todo-Poderoso.
pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os sinais apontados nos versos 18 e 19, que prenunciam a volta triunfante de nosso Senhor, acontecem para que o seu nome seja glorificado e temido em toda a terra, mas também para que, através da dor e miséria, aflições e terror, da expectação horrível de juízo, alguns homens, não todos, pois alguns continuarão na obstinação do seu pecado, alguns homens sejam constrangidos a se voltarem em verdadeiro arrependimento e fé ao Senhor Jesus Cristo. Comentando esse texto, Calvino também vai dizer: como os homens são muito lentos para receber a Cristo, devem ser constrangidos por diversas aflições, como se precisassem ser chicoteados. Devemos primeiro ser domados por muitas misérias, para que possamos aprender humildade. Pois se deixados em meia grande prosperidade, os homens erguem contra Deus os chifres do orgulho. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Pedro anuncia a verdadeira e inabalável mensagem de que, em meio à expectativa de juízo e castigo, aqueles que clamarem o nome do Senhor serão salvos. É a bendita salvação eterna que Pedro está anunciando. É o evangelho de Cristo sendo pregado, a boa notícia depois da má notícia. A verdade imutável de que só serão salvos os que invocarem o nome do Senhor, e que este Senhor é Jesus, também é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9. Observe o que Paulo escreve aos Romanos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Neste texto, o apóstolo Paulo está explicando como judeus e gentios podem ser salvos. Ele destaca a importância de confessar Jesus como Senhor e de crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Crer no coração e confessar com a boca. É assim, invocando o nome do Senhor Jesus, que serão salvos, independente de sua origem étnica ou status social. Isso está completamente de acordo com o sermão de Pedro, pregado a judeus e prosélitos de todas as nações naquela festa de Pentecostes. O apóstolo Pedro expôs, explicou e aplicou o texto de Joel para desvendar a verdade de que somente se invocassem o nome do Senhor é que aqueles homens seriam salvos. E o Senhor que eles deveriam invocar é aquele apresentado nos versos seguintes: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus e morto pelas mãos daquelas mesmas pessoas. Aquele que foi ressuscitado por Deus está exaltado à sua direita, sendo ele mesmo Senhor e Cristo. Assim, Pedro conclama os ouvintes a se arrependerem e se voltarem para Deus, a fim de receberem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, esse chamado de Pedro, esse chamado de Cristo aos ouvintes, não se limitou àqueles que estavam reunidos ali naquela festa, mas é um chamado que se estendeu através da história e que é dirigido a todos aqui nesta noite. Abra os olhos e veja, olhe e perceba. Deus tem derramado do seu Espírito e enchido os seus servos para anunciar o Evangelho,
trazendo salvação em todos os cantos deste mundo. Mas também temos visto sinais que antecedem sua vida. O mundo geme com as dores do parto. O grande e glorioso dia do Senhor se aproxima. Portanto, venha, invoque o único que pode lhe dar segurança de salvação. Para você, para os seus, para a sua família e para todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Espírito de Deus nos guie e nos fortaleça, enquanto aguardamos esse dia glorioso. Vamos orar.